Olá, tudo bem? Essa vai ser a aula do seu caderno 7, frente 1, módulo 29, tratando de região Nordeste. Lembre, aulas gravadas, assista quantas vezes quiser, tá? Se precisar. Muito bem, vamos apresentar aí os estados da região. A região Nordeste, ela é a mais dividida politicamente do país. São 9 estados e todos eles com litoral. A região Nordeste, ela está inteiramente localizada entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, dentro da zona tropical. Temos aqui o Maranhão, capital São Luís, o Piauí, capital Teresina, Ceará, capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, capital Natal, Paraíba, capital João Pessoa, Pernambuco, capital Recife, Alagoas, capital Maceió, Sergipe, capital Aracaju, e a Bahia, que é o maior estado do Nordeste, capital Salvador. Aqui, turma, uma tabela que eu apresento para vocês, para conferirmos aí alguns números, né? Tá vendo aqui, ó, turma, Bahia, a maior área, né? O maior estado da região. O menor é Sergipe. Na população absoluta, também a Bahia é o mais populoso, né? Com o maior número de habitantes. E na densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado, você vai ver aqui com maior destaque o estado de Alagoas. Alagoas e Sergipe, né, são menores, então tem uma densidade demográfica mais elevada. Perfeito? Uma outra maneira de dividirmos o Nordeste internamente é através das chamadas regiões fisiográficas. Acompanhe aí no mapa. Zona da Mata, que é uma faixa estreita junto ao litoral, indo desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. O Agreste, outra faixa estreita, paralela à Zona da Mata. O Sertão, que é a maior destas quatro. E o Meio Norte, que inclui o Maranhão inteiro e metade do Piauí. Perfeito? Agora nós vamos começar, então, a conhecer cada uma dessas quatro regiões fisiográficas, tá? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Vamos lá? Então, vejamos, turma. A Zona da Mata é uma faixa onde está a planície litorânea, relevo baixo e plano, sedimentar. E ali nós encontramos um dos melhores solos do Brasil, o solo massapê, muito usado pela monocultura da cana. O clima é tropical úmido, quente o ano inteiro, com elevado índice de chuvas, com uma atuação mais frequente da massa tropical atlântica, quente e úmida, e também da massa polar atlântica no meio do ano, né, ocasionando principalmente chuvas no meio do ano, né, de maio a setembro. São chuvas no período de outono e inverno. Tá? Vegetações, destacam-se aí a Mata Atlântica e os mangues, muito retirados já pelo homem. É uma região de elevada densidade demográfica, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Nós temos ali duas metrópoles nacionais, duas das maiores cidades do Nordeste, Recife e Salvador. E é uma área que, por ter um quadro econômico mais complexo, né, de ter uma economia mais forte, que gera mais empregos, tem atraído migrantes de outras partes do Nordeste. Mas tem problemas socioeconômicos. Apresenta bolsões de miséria, apesar da melhoria que vem ocorrendo nestes indicadores socioeconômicos. Uma das bases da economia da Zona da Mata, que vem desde a época colonial, é o plantation. É a monocultura praticada em grandes propriedades, voltada para o mercado externo. No passado, usando a mão de obra escrava. Hoje, cultivos mecanizados e usando mão de obra temporária. Destaque para a cana-de-açúcar, para o cacau e para o fumo. O principal é a cana-de-açúcar, desde a época colonial. Na Zona da Mata estão os maiores centros industriais do Nordeste, né, em especial
na região metropolitana de Recife e na região metropolitana de Salvador. Há também um crescimento da atividade turística, principalmente o turismo balneário para as praias. É um litoral muito bonito, né? Há também atividade de extração e refino de petróleo, em terra e no mar. E aí vamos destacar especialmente a região do Recôncavo Baiano. Olha, está aí um mapa da região do Recôncavo Baiano, turma. O Recôncavo Baiano, ele é uma bacia sedimentar que está ao redor da Baía de Todos os Santos. É lá onde está Salvador e cidades da região metropolitana de Salvador. E a ilha de Itaparica. Essa região do Recôncavo Baiano, tradicionalmente, é uma área produtora de cana e fumo, e que também desenvolve muito o turismo, né? Para a ilha de Itaparica, para Salvador. Agora, a partir da década de 30, final da década de 1930, essa região começou a extrair petróleo. E isso transformou, revitalizou a economia da região, desenvolvendo-se o setor petroquímico. Refinaria de petróleo, refinaria Landulfo Alves, polo petroquímico de Camaçari, né? O centro industrial de Aratu, terminal marítimo de petróleo. Então, revitalizou bastante a economia desta região. Petróleo e gás natural, né? Perfeito? Bom, visto aí a Zona da Mata, vamos passar para aquela segunda porção, aquela segunda faixa estreita paralela à Zona da Mata, que é o Agreste. O Agreste, gente, ele é uma faixa de transição. É uma transição entre a Zona da Mata e o sertão, entre uma área mais úmida e uma área mais seca. O relevo é planáltico. Destaca-se aí o Planalto da Borborema, e é a área que tem a maior média de altitude do Nordeste. Um clima de transição, e lá as áreas mais úmidas são conhecidas como brejos, é onde o solo é mais úmido e mais apropriado para a agricultura. Vegetação, ela é chamada agreste. Tecnicamente, isso não existe, gente. Não existe vegetação agreste. É um termo criado para uma situação de transição. Então, você vai ver ali uma vegetação que, em parte, lembra a vegetação mais densa da Zona da Mata e, em parte, lembra a vegetação mais esparsa do sertão. Tá? É uma área também de elevada densidade demográfica, uma área pequena, né? Então a densidade demográfica acaba sendo alta. Não é uma área de metrópoles, mas há algumas cidades de porte médio que merecem destaque. São centros regionais importantes. Feira de Santana, na Bahia, Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, né? Arapiraca, em Alagoas, tá certo? Aí nós temos, né, uma imagem da cidade de Caruaru, em Pernambuco, uma das maiores cidades aí do Agreste. Tá? A região do Agreste é uma região de pequenas e médias propriedades, onde se desenvolve a policultura de alimentos e a pecuária leiteira para mercado interno, cria mais empregos, facilita mais o acesso à terra, mas também há grandes propriedades onde se desenvolvem monoculturas, como, por exemplo, o algodão, ou ainda a pecuária de corte. O Agreste é uma região que tem uma vocação inegável para a agricultura e pecuária. Há um desenvolvimento industrial na região, mas, por enquanto, mais importante do que a indústria é a atividade comercial. Estas cidades aqui que eu citei, turma, são entrepostos comerciais, comercializando produtos da Zona da Mata e do sertão. Tá? Veja aqui o nome, ó, Feira de Santana, feira, atividade comercial, né? Tá aí, então, a origem da cidade. Né? E há também atividades turísticas, e uma modalidade de turismo que se destaca lá são as festas juninas, em Caruaru e Campina Grande.
disputam quem é que tem a melhor festa junina do país. Tá? Muito bem. Agora, vamos passar para a terceira região, o sertão, que é aquela região maior. Essa é um pouco mais complexa, tá, turma? Ó, o relevo é de depressões. Quando nós estudamos relevo, você viu ali a depressão sertaneja e do Vale do São Francisco. É uma depressão entre planaltos, entre chapadas. E se você esqueceu, volta lá na aula de relevo. Lembre lá dos pediplanos e inselbergues típicos do sertão. Aquelas áreas planas, fortemente desgastadas pela erosão, os pediplanos, com aqueles morros residuais isolados, os inselbergues. O clima é o semiárido. Um clima quente o ano inteiro, com menor volume de chuvas, chuvas concentradas durante poucos meses, entre fevereiro e maio. Vegetações, vegetação predominante, caatinga. Tá? Caatinga. E ainda algumas áreas também com cerrado, como no oeste da Bahia. Os solos são rasos. São solos litólicos, litossolos, solos rasos, devido ao intemperismo físico que predomina lá. Quimicamente, são solos bons, mas eles são rasos, né, de pequena espessura, às vezes pedregosos e com falta de água. Mas aí, aplicando a irrigação, né, o solo produz sim, tá? Ele é produtivo. Destaque ali para a bacia do São Francisco, o Rio São Francisco, que é um rio perene, ele não seca, ele tem afluentes intermitentes, mas o São Francisco não seca, né? A densidade demográfica do sertão, ao contrário das duas áreas anteriores que nós vimos, é uma densidade demográfica baixa, é uma população mais dispersa, é uma área marcada por graves problemas socioeconômicos. Não é uma área de metrópoles, mas há algumas cidades de porte médio que a gente poderia destacar. Eu estou citando algumas aí, poderia apresentar algumas outras. Estou citando aí Juazeiro, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro do Norte, Sobral e Crato, no Ceará. Apenas alguns exemplos. É uma área típica de evasão de população. Evasão, saída. Né? A tradição do sertão são as pequenas propriedades e os minifúndios, onde vive aquele sertanejo típico com família numerosa, e eles sobrevivem com uma policultura e criação de subsistência. Produção de mandioca, milho, feijão, criação de galinhas, cabras ou porcos. Nitidamente uma economia de subsistência. E, além disso, também tradicional a grande propriedade com a pecuária bovina extensiva. Tá? Desde o século XVII. Muito bem. Ilustrando para vocês, turma, duas cidades importantes do sertão. Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, separadas pelo Rio São Francisco, uma de cada lado. Então, aqui está a Bahia, aqui está Pernambuco. Tá? Bom, agora, turma, eu vou apresentar para vocês um outro lado do sertão que poucos conhecem. Um sertão mais moderno, mais produtivo. Quando são feitos investimentos na região, ela produz, sim. Tá? Ela é importante. Por exemplo, há um crescimento da atividade de exploração de minérios, lá na depressão sertaneja. Tá? Podemos destacar uma região conhecida como região do Cariri. Fica no sul do Ceará, junto à Chapada do Araripe. Lá está Juazeiro do Norte, que tem função religiosa. É para lá que vão os romeiros pedir graças ao Padre Cícero. E por ser uma área mais úmida em meio ao sertão, desenvolve a agricultura comercial. Vamos destacar a importantíssima região do oeste da Bahia. O oeste da Bahia hoje
é uma das áreas mais prósperas, mais produtivas do sertão, por onde se expandiu uma moderna agricultura mecanizada e também pecuária leiteira. Grande destaque para algodão e soja, tá? Para mercado interno e externo. É uma das áreas hoje de maior circulação de riquezas no Nordeste. Uma outra área também que vale um destaque muito grande é o Vale Médio do Rio São Francisco, também uma das regiões mais prósperas do Nordeste atualmente, onde se implantou uma moderna, altamente produtiva agricultura irrigada, principalmente de frutas, com especial destaque para a uva. Tá? E aí está para ilustrar para vocês. Isso aqui é o Rio São Francisco, turma. Tá? E aqui cidades aí do Vale Médio do São Francisco, entre Bahia e Pernambuco. Juazeiro, Petrolina, Casa Nova, Santa Maria, Lagoa Grande, Cabrobó, Curaçá. Né? E se você observar aqui a legenda, laranja, manga, melancia, melão, uva, banana, maracujá, é a principal área de fruticultura irrigada do Brasil atualmente. Muito importante, gente, em pleno sertão. Tem até a produção de vinho de boa qualidade nesta área, tanto para o mercado interno quanto externo. Litoral setentrional. O que significa setentrional? Significa norte. A parte norte do sertão. Se você imaginar o mapa, a parte norte do sertão é o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte. Lá tem muitas dunas, aqueles montes de areia acumulados pelo vento. É lá que está a região metropolitana de Fortaleza, cidade importante. Ali na região metropolitana de Fortaleza, desenvolvem-se atividades industriais e portuárias. Lá está o porto de Pecém, por exemplo. Salinas, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é o maior produtor brasileiro de sal marinho. Rio Grande do Norte também extrai petróleo. E esse litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte é muito bonito. Desenvolve-se intensa atividade turística e o artesanato. Beleza? Muito bem. E agora vamos passar para o meio norte, que é aquela região que abrange o Maranhão inteiro e metade do Piauí. Beleza? Vamos lá. O meio norte também é uma faixa de transição. Uma transição entre o sertão semiárido e a Amazônia muito úmida. É uma região onde você vai encontrar tanto o relevo planáltico como de planície. É uma região que vai ter muitos solos de várzea, solos férteis que acompanham rios, principalmente no Maranhão, né, que tem uma quantidade de rios maior. Tá? Então tá aí, ó, grande quantidade de rios, principalmente no Maranhão. E o grande destaque para a bacia do Rio Parnaíba. Rio Parnaíba que separa o Maranhão do Piauí e que tem uma foz em delta. Local muito bonito, inclusive, de atração do ecoturismo. Certo? Vegetações diversas. Nós temos lá a Mata dos Cocais, com o babaçu e a carnaúba. Temos os mangues no litoral do Maranhão. O Cerrado, no sul do Maranhão e do Piauí. A floresta amazônica, no oeste do Maranhão. A Caatinga, no Piauí. Uma variedade de vegetações bem maior. Né? O oeste do Maranhão é uma região parecida com a Amazônia, clima equatorial, floresta amazônica. Bom, o meio norte como um todo ainda tem uma baixa densidade demográfica, tá, turma? Maior destaque para a capital do Maranhão, São Luís. É a maior cidade da região. É uma região também marcada por graves problemas socioeconômicos. Vem melhorando, tá? Inegavelmente, mas infelizmente ainda a gente tem que reconhecer que a população do Maranhão e do Piauí estão entre as populações mais pobres do país. Tá? Unidades da Federação, taxa de mortalidade infantil. Tá? Taxa de mortalidade infantil. Tá vendo aqui, ó, Maranhão,
penúltimo colocado. E aqui o Piauí. Está vendo? Quando eu falei que temos que reconhecer que Maranhão e Piauí estão entre os piores aí do país. Vem melhorando? Vem melhorando, mas é a realidade. Tá? Há uma mistura étnica muito grande ali. Né? O meio norte ele tem o elemento branco, né? que é resultante da presença do colonizador português que foi para lá. Né? O elemento indígena, que já vivia ali. O negro, que veio da África. E a mistura. O Cafuso, por exemplo, mistura do negro com o indígena. O povoamento desta região, ele se acentuou a partir do século XVII, com a expansão da atividade da pecuária e do cultivo do algodão, através dos vales dos rios desta região. Ok? A região ela é marcada por grandes propriedades, pelos latifúndios. Esses latifúndios ou desenvolvem a pecuária bovina de corte, ou monoculturas, por exemplo, algodão, ou o extrativismo vegetal com aproveitamento de babaçu e carnaúba. Recentemente, temos visto um crescimento industrial maior no estado do Maranhão, principalmente na região de São Luís. Lá está o porto de Itaqui, que recebe os minérios da Serra dos Carajás através da Estrada de Ferro dos Carajás. Isso tem estimulado a industrialização na região. Ok? Turismo. Ainda incipiente, mas tem bom potencial para crescimento. Tá? A gente pode lembrar, por exemplo, do Festival do Bumba Meu Boi, no Maranhão. Podemos lembrar do patrimônio histórico, arquitetônico de São Luís, do Maranhão, o casaril decorado com aqueles azulejos que vieram de Portugal, o ecoturismo, que tem um ótimo potencial na região, com o delta do Rio Parnaíba, os lençóis maranhenses, paisagem de dunas e lagoas costeiras. Há também uma expansão da moderna agricultura mecanizada, altamente produtiva, competitiva, eficiente, igual ao oeste da Bahia, lá no centro-sul do Maranhão e sul do Piauí. Destaque para algodão, soja, cana, arroz. Está entre as áreas mais prósperas da agricultura brasileira atualmente. Essa região, ela faz parte do chamado Matopiba. O que é isso, Matopiba? É um acrônimo formado pelas siglas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, essa região aqui, ó, está aqui, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, esta área. É a área que nos últimos 20, 25 anos teve a maior expansão desta moderna agricultura mecanizada altamente produtiva. Forte valorização do valor da terra. Mas, infelizmente, né, alguns efeitos negativos aí, como retirada do cerrado, conflitos fundiários. Aí nós temos áreas de reservas indígenas, de comunidades quilombolas, né? Assentamentos da reforma agrária. Além de tudo isso, turma, vamos lembrar aí de destaque de duas ferrovias, uma delas eu já falei aí, a Estrada de Ferro dos Carajás, mas a gente pode citar também a Estrada de Ferro Norte e Sul, que percorre parte do Maranhão. A região é atravessada também, é cortada pela rodovia Transamazônica e pela rodovia Belém-Brasília, e tem uma usina hidrelétrica lá no Rio Parnaíba, que é a usina de Boa Esperança. Tá? Infraestrutura, né, na área de energia, de transporte, isso é importante. Ok? Muito bem.